Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito interessante, que é a respeito de matéria e forma. Então vamos aprender o que significa matéria e o que significa forma. Bom, uma palavra, como qualquer outra realidade física, é constituída de matéria e forma. A sua matéria é o sinal sensível, né? A própria notação ali da palavra. E a sua forma é o seu significado. Bom, muito bem, a respeito de uma palavra, então, isso não é difícil de ser compreendido, né? No entanto, matéria e forma são conceitos metafísicos e são necessários para o entendimento de qualquer ser material, tá? E aqui é interessante que você entenda esses conceitos que são metafísicos, para quê? Para que quando nós chegarmos na parte da lógica propriamente e começarmos a tentar perceber a realidade para formar pensamentos, etc., esses conceitos eles vão de algum modo reaparecer e tem de estar bem claros para que você não faça confusão entre matéria e forma. Então aqui quando nós falamos matéria, nós não estamos falando daquilo que normalmente as pessoas conhecem por matéria, que é o quê? Qualquer elemento físico é uma matéria. Não se trata propriamente disso, tá? A gente está falando de conceitos metafísicos aqui, tá bem? Então vamos lá. A matéria é definida como o primeiro princípio intrínseco e puramente potencial de uma essência corporal, tá? Então, o que eu quero dizer aqui, tá? Então, nós temos a matéria como um primeiro princípio, ou seja, ela é um princípio primeiro e é intrínseco, faz parte, né, do próprio objeto ali. Então, ela tem esse princípio, o objeto tem esse princípio nele mesmo. Só que esse princípio, ele é puramente potencial, ele é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade do quê? De formar uma essência corporal. Depois que ele formar a essência corporal, aí sim, usando os termos comumente utilizados no dia a dia, você vai poder falar que aquilo é uma matéria, porque é um corpo físico que ocupa lugar no espaço. Assim? Mas aqui não é disso que eu estou falando ainda. Isso é a matéria que, como um conceito metafísico, ela é o primeiro princípio intrínseco. Ela é somente um princípio intrínseco e puramente potencial, ou seja, é somente uma possibilidade de uma essência corporal, ou seja, é uma essência corporal que ainda não aconteceu, tá? E como tal, a matéria não pode existir sem forma, pois matéria não é um corpo, mas o princípio de um corpo, tá? Então agora, se você nunca tinha se deparado com esses conceitos de matéria e forma, isso pode ter mexido de algum modo com você, mas fique tranquilo, porque a gente aqui está falando de conceitos metafísicos, né? E então isso vai fazer uma diferença no seu entendimento para o estudo das artes liberais e percepção da realidade, né? Mas você não precisa se desesperar, porque isso não vai mudar muito a sua vida prática de agora em diante. Então pode ficar tranquilo. Então, voltando ali, a matéria, então, ela não pode existir sem forma. Então, o conceito de matéria, o conceito metafísico de matéria, é como se fosse 50% de um caminho que um ente corre para se tornar existente. Tá? Então, ele tem esse princípio de matéria e agora ele precisa do quê? Ele precisa de uma forma. E o que é a forma? A forma também um primeiro princípio intrínseco, só que ele é atual, ou seja, da palavra ato, de uma essência corporal. Então nós temos dois princípios intrínsecos, tá? Que formam então um ser qualquer. Quais são esses dois princípios? A matéria, por um lado, que é o princípio intrínseco, que é puramente potencial, é esse princípio que dá a possibilidade de existência de um ente, e junto com esse princípio potencial, que é a matéria, nós vemos então a forma, que é o quê? É um outro princípio, só que é atual. É ele quem de fato faz aquela potência virar ato, que faz apenas a possibilidade de existência tornar-se existência real para nós.
tá? Então, qualquer ser, ele vai ser composto de matéria e forma, tá bem? Então, forma é o primeiro princípio intrínseco e atual de uma essência corporal. Então, matéria e forma é o que formam, por assim dizer, uma essência corporal. Então, em qualquer ente que você veja na realidade, ele vai ser composto de matéria e forma, que são conceitos metafísicos, tá? Então, vamos ilustrar os conceitos de matéria e forma. Nos animais, o corpo é a matéria e a alma a forma, tá? Na água, a matéria consiste de hidrogênio e oxigênio e a forma é o modo de união numa molécula de água e pode ser expressada pela fórmula química H2O. Então você veja que aqui, somente nesse segundo exemplo, nós temos de separar as coisas, o que é percepção da realidade, o que é a realidade enquanto tal, o que é a percepção da realidade e o que é a maneira como nós simbolizamos essa realidade. Por quê? Porque na realidade enquanto tal, a água é um elemento que consiste de hidrogênio e oxigênio. Muito bem. E o que é a forma? A forma é o modo de união numa molécula de água. Mesmo que nós nunca tenhamos visto água na frente, essa vai ser a forma da água, tá? E aí nós nos deparamos com água ao longo da existência humana e vamos expressar esse elemento composto de matéria e forma em uma fórmula química. Então nós usamos a fórmula química para representar um ente que é composto de matéria e forma, que é a água, tá? A matéria das palavras na língua falada é o som. A matéria das palavras na língua escrita é a notação, tá? E a forma das palavras, então, é o seu significado, tá? Então você pode, se quiser, tentar fazer o exercício de observar um ente, qualquer objeto que você tenha à sua frente, e tentar distinguir o que é matéria nele e o que é forma nele, tá? Nós vamos estudar em mais detalhes esses conceitos, então não fique assustado, mas é bom, por hora, que você entenda essa diferença que existe entre matéria e forma, que, lembrando, são conceitos metafísicos. A gente não está falando de física somente aqui, a gente está falando de metafísica. E esses conceitos de matéria e forma são os conceitos que vão lhe ajudar na percepção da realidade, depois na elaboração da realidade percebida e depois ainda na expressão ou comunicação desses elementos que você elaborou, tá? Então, você tendo esses conceitos claros, né, de matéria e forma, você muito provavelmente não vai cair em armadilhas retóricas daqui para frente. Vai ser mais difícil de você ser enganado porque você tem as definições bem claras ali do que é o que, tá? Então, nas próximas aulas nós vamos deixar mais claros esses dois conceitos de matéria e forma, vamos ver mais exemplos, tá? Mas com essa introdução aqui você já consegue prosseguir com os estudos, sabendo de fato o que é matéria e forma. Então nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.